mim, futebol é emoção. Futebol para mim é paixão. Hoje o futebol para mim é a minha profissão. Eu tenho que olhar os aspectos econômicos, a maneira como ele se organiza, a questão técnica e tudo que está envolvido no meio do futebol. Futebol para mim é tudo. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco. Guarani é como se fosse a minha mãe, Maria Aparecida, onde se eu fui jogador de futebol, se eu estou na televisão, o Guarani representa tudo para mim, porque foi o primeiro clube que me deu importância. Falou de Campinas, fala do Guarani, não tem como não falar. Nossa família unida tem raça e tradição. A gente fala muito e todo mundo remar para o mesmo lado. E essa é a dificuldade de um clube grande, por exemplo, muitas vezes, que tem interesse político, administração, ninguém sabe. Eu tenho uma tese de que o clube inteiro precisa entender pelo menos o básico do que cada área faz. A gente brinca que a linha de produção tem que funcionar para que o produto saia da melhor forma, para a gente fazer as partidas, para a gente fazer os jogos, para a gente cumprir os campeonatos e tudo mais. Os clubes hoje têm uma necessidade, que é transformar o seu clube em lucro, porque os clubes estão todos endividados. Eu acho que o Guarani está dentro dessa história, que é um time que foi forte, dentro de um modelo de futebol, jogado no campo e principalmente fora dele, e aquele modelo deixou de existir. Por não ter sido tão bem gerido durante anos, ele ainda tem uma dívida trabalhista perto dos 15 a 20 milhões e tem uma dívida federal que é grande ainda. Quando acontece isso, tecnicamente, nenhum jogador ele de ponta, ele vai lá porque ele ganha muito. Então como é que ele vai jogar no Guarani se ele é de ponta? Então você começa a baixar seu nível técnico. Abaixando seu nível técnico, você vai para B, da B para C, da C para D. Olha o que está acontecendo com a Portuguesa. O Guarani ainda tem os problemas que o Conselho Deliberativo ainda é uma ferramenta forte nos clubes. Isso atrapalha um pouco o dia a dia do clube associativo ainda. Os sócios e os conselheiros querem fazer parte de um processo que normalmente eles desconhecem. Quem quiser sobreviver sem se profissionalizar nesse modelo de clube associativo, conselho deliberativo e fortemente influenciado pela política interna, isso arrebenta todo mundo. Primeiro ponto que eu acredito que o Guarani tenha falhado é na formação dos atletas. Ela sempre foi considerada, a empresa, o clube, como se fosse um formador de atleta. E ela, com o tempo, ela foi deixando de lado. Guarani era uma das melhores bases do mundo. Se você pensar que lá passou Amoroso, passou Evair, passou Careca, passou João Paulo, ponta esquerda, Wagner Mancini, Mauro Silva, eu, Luizão. Pô, isso, lembrando assim, rápido. O que ele pode dizer para o torcedor da Ponte? Que ele já foi campeão brasileiro e a Ponte jamais ganhou o título. Na sua história, um título assim importante. 1-0 para o Guarani, vai terminar o jogo, 2 além do tempo regulamentar, final de jogo, o Guarani é o novo campeão do Brasil. Tem algumas coisas aqui que a gente precisa melhorar, mas no geral
a formação do Guarani funciona muito parecida com as outras equipes. A gente tem um pouco de dificuldade ainda pela pouca estrutura que a gente tem. Todos têm dívidas, mas o que o Guarani consegue gerar para pagar essas dívidas e voltar ao mercado do futebol? Acredito que o caso do Guarani foi justamente isso. Pensar na estrutura futebol e não pensar na estrutura clube. Não há de se falar numa mudança de comportamento sem que os clubes não saiam da sua famosa dívida. Então, primeiro tem que ser administrado fora de campo. E vai chegar uma hora, talvez, que o Guarani tenha que pensar sobre isso. Continua de que jeito? Quem que paga as dívidas? Não pode ter ladrão, safado, sem vergonha, usar o dinheiro dos clubes. Né? A gestão boa é ter honestidade. A gente está tentando fazer um orçamento, está tentando construir um time competitivo com um orçamento sustentável. O que é o orçamento sustentável? É aquele que depende só das receitas do clube, que são basicamente cotas de TV, venda de atletas, programa sócio-torcedor e bilheteria. Aí você tem as variáveis, que são os patrocinadores, né? E as premiações por conquistas ou por objetivos alcançados nos campeonatos. É com esse orçamento que a gente está tentando gerir todo o clube. Meio complicado essa administração, mas está caminhando, está melhorando. A esperança é a última que morre, né? E com certeza a gente vai voltar aí pro lugar do Guarani, que é onde não devia ter saído, que é numa Série A. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar. A Ponte Preta acaba levando o nome da cidade para o país todo, né? Até para o exterior, porque ela participa de, por exemplo, 2013 participou da Sul-Americana, a gente foi para a Argentina, foi para a Colômbia, foi para outros países. Eu acho que a Ponte Preta é um exemplo magnífico das mudanças, da modernização e da vontade de ir além do normal do futebol brasileiro na atualidade. Ela tem essa história, né, essa tradição. E, poxa, é um clube que é muito forte no interior, né, tem uma torcida muito apaixonada. É muito representativo, um time que é do povão, que veio da classe baixa. O nosso rival lá embaixo sempre foi a classe melhora, né? E nós somos povão, então isso daí é uma coisa inexplicável. O estádio dela foi construído pela torcida, é o único estádio no mundo, né, que os torcedores participaram ativamente, né, efetivamente da construção do Majestoso, que completou recentemente agora 68 anos. Então, por tudo isso, a Ponte Preta é um clube assim muito tradicional mesmo. A Ponte Preta, ela tem, nos últimos anos, ela tem feito uma recuperação muito boa em relação à parte de gestão. Está conseguindo equilibrar suas finanças, está mantendo uma estrutura de marketing muito bem feita, ela está conseguindo revelar jogadores, está conseguindo ter a participação em destaque nos campeonatos que participa. A gestão financeira está sendo feita da forma que tem que ser feita. A gente acompanha com eles e não tenho muito o que falar assim, da parte financeira. Eles estão fazendo o que tem que ser feito. Às vezes a gente não concorda em algum ponto de investimento, mas eles também, algumas coisas que acontecem, assim, eles não têm muita escolha também. Olha, todo o staff da Ponte ele é composto por profissionais
que tem um vínculo com a Ponte Preta, né? Todos eles têm. Então o Gustavo Bueno, que é o nosso gerente de futebol, o pai dele foi o maior jogador da Ponte, é o mestre de cá. A Ponte conseguiu se manter viva, mesmo diante das turbulências e no meio das turbulências, uma gestão melhor. Não estou falando de uma gestão boa, eu não estou assim, carimbando, falando parabéns, estou dizendo assim, perto da do Guarani foi fantástico. Então, se eu falar assim, mas tá bom, mas faz 5 anos que não ganha campeonato. Tá, campeonato é uma coisa, estrutura de gestão é outra. A gente no futebol, a gente briga muito da questão resultado e desempenho. O que é mais importante? O que está na frente? Com a força dos touros em campo, Red Bull na camisa é o mano, nossas vozes juntas no campo. A Red Bull Brasil hoje faz parte de um grupo de mais 3 equipes no mundo, né? Que é o Red Bull Global que nós chamamos. Então a gente tem o Red Bull Leipzig na Alemanha, o Red Bull Salzburg na Áustria e o New York Red Bulls nos Estados Unidos. Então a gente faz parte desse projeto da Red Bull, que tem um viés de exploração da marca, né? Hoje é uma marca muito positiva em relação à bebida energética e é uma marca que investe muito no esporte, né? É um time diferente. Ele não é uma Ponte Preta que já tem uma tradição, né? Que já é desde 1900 e também não é um Guarani. Falando em Red Bull Brasil, eu acho que o que é mais claro e mais interessante nesse todo é o projeto a longo prazo. Então a gente não tem uma mudança de gestão a cada 3 anos aqui, não troca o presidente, né? Então a gente pode simplesmente ter um plano aí até, sei lá, 2020, que seja 2022, diferente dos clubes que a gente tem essa situação de eleições, né? Então, às vezes, por mais que você tenha um projeto a longo prazo, o teu longo prazo são 3 anos. Eu acho que é o melhor exemplo que a gente tem de clube no Brasil que pode dar certo sem ter sócios, sem ter conselheiros, sem ter torcedores, sem ter uma grande torcida. O que chama mais atenção, acho que mais do que o modelo de jogo, é a continuidade do trabalho. Mesmo o treinador está lá há muito tempo já, você vê um trabalho com a base integrada. Pelo que eu sei, eles trabalham a mesma metodologia desde dos meninos até... Então, eles têm um objetivo claro, que é formar, trazer para o profissional e servir como uma porta de entrada no futebol brasileiro. Só que eles são importantes na medida que eles vieram para fazer jogadores. Eles não vieram aqui para ser clube, eles vieram para ter jogadores, para fazer jogadores e para mandar e para vender jogadores. Essa é a intenção deles. A gente se preocupa muito com, como eu falei antes, com a formação do atleta. A gente tem um intercâmbio com as outras equipes da empresa e isso faz com que o atleta tenha uma certa facilidade em jogar ou na Europa ou nos Estados Unidos. Os benefícios de jogar aqui no Red Bull Brasil é com relação a toda a estrutura que o clube nos dá, todo o respaldo para a gente trabalhar com tranquilidade, com seriedade e atingir o mais alto nível. O grande problema que verifico com relação ao Red Bull, ele é um clube empresa, foi montado tudo, mas nós temos aquele escopo de formação da cultura futebolística no Brasil, a questão do conceito torcida. Então o Red Bull nunca ele vai conseguir ter o que a gente chama de torcida do Red Bull. Eu acho que o ser humano em si, ele tem um problema com o novo. Quando você vê um clube novo, uma empresa, que você sabe que tem dinheiro, que faz... As pessoas têm um pouco na cabeça que quem tem dinheiro ultrapassa barreiras para conseguir o que quer, por exemplo. Mas eu acho que é muito mais cultural. O Red Bull, que é uma empresa que mexe com todos os esportes, falou assim, não, vamos ter também, tem Fórmula 1, tem esqui. Vamos fazer também o time de futebol, mas os caras só vão pensar no lado financeiro, é para divulgar a marca, é para vender mais energético, é para virar dinheiro, não sei o quê, e o lado da paixão mesmo esqueceram. Acho que o Red Bull, né, já tem aí o automobilismo, tem muita coisa importante, eles têm muito dinheiro, mas acho que eles não estão aqui para ser um Guarani, ser uma Ponte Preta, ser um São Paulo, eles não vão ser nunca isso. Eles não têm 2.000 torcedores no estádio. A gente entende que um clube empresa vai lá, compra uma equipe e daqui a pouco, se a empresa falir, eles não têm tradição, não têm história. É um aspecto muito cultural, o que dentro da
da Red Bull, isso não acontece, né? A Red Bull Brasil, por exemplo, não é um clube que comprou outro, né? Ele foi criado do zero. Em relação à torcida, a gente sente um pouco falta disso. Porque, querendo ou não, faz diferença. Te dá um incentivo. Mas a gente consegue relevar isso e dar o melhor dentro de campo. Não vou negar, não sente. Eu acho que é uma coisa boa ter torcida tanto em casa quanto fora. Porque a gente acaba indo jogar fora e tem a pressão contra, né, da torcida adversária. Mas eu acho que com o tempo a gente vai melhorar isso daí. No Paulistão veio mais pessoas. Acho que se a gente começar a jogar, ganhar os jogos na Copa Paulista, vamos conseguir trazer mais pessoas aqui. E conforme o clube for crescendo, vai melhorar e vai ajudar a gente dentro de campo, com certeza. É um clube sem torcida, sem história, mas todo clube começou, entendeu? E não vejo muito sentido. Acho que se eles cumpriram todas as regras, o fair play financeiro que tem que cumprir, se eles entraram na divisão que tinha que entrar, subiram, é trabalho. É um trabalho muito bem feito. Os primeiros resultados do Red Bull Brasil estão acontecendo na base. E o modelo de gestão do Red Bull na base está sendo, eu acho, muito mais eficiente que do resto dos clubes brasileiros. Vai chegar um momento que eles já estão tendo alguns resultados de campo excelentes, estão com um sistema de administração muito bem feita, então daqui a pouco eles vão ter uma condição de ter melhores jogadores. Tendo melhor jogador, vão rivalizar. E rivalizando vai ter mais público. Não significa que terão torcida para eles, mas vão rivalizar para ter um estádio cheio. Eu acho que ainda não existe esse elo forte da ligação da torcida de Campinas com o Red Bull, que credencia o Red Bull a ser um rival da Ponte Preta. Muitos jogadores que estão no Red Bull, que estão no Audax, que estão no Deportivo Brasil, poderiam estar no Guarani, na Ponte Preta, no São Paulo, no Corinthians, só não estão porque eles não têm também a oportunidade, e essas empresas dão essa oportunidade e dão uma condição muito legal para que eles possam, mas eu não gosto muito não. Nós somos um terceiro clube em Campinas, né? A gente tem a Ponte, o Guarani e Red Bull. É assim, a rivalidade é algo que vai acontecer naturalmente, se acontecer, né? A gente tem a intenção da criação, de fomentar nossa torcida, né? Ter esse crescimento, e que isso pode ocasionar, com certeza, alguns bons clássicos assim da cidade. Para mim foi um grande erro eles sitiarem aqui em Campinas, que aqui em Campinas já temos Ponte e Guarani. Não sei qual que é a jogada de marketing deles, não posso dizer porque eu não sei o trabalho, mas pra gente não influencia em nada não. A gente atrai muito mais o público jovem, até para essa criação da torcida futura nossa, né? Então a gente tem o nosso o Touro Parque. Durante os jogos no Paulistão até foi muito bacana, a gente montou aquela questão para as mulheres lá de massagem, fazer enfim. Então a gente cria algumas ações diferentes que não são costumeiras nos outros clubes para mostrar um pouquinho desse lado nosso, como Red Bull, de exposição da marca. Esse está fora da cultura futebolística brasileira. Ele é uma coisa que vem de fora de um futebol de hoje, contemporâneo, que entende o futebol de um jeito empresarial, que aqui nós não sabemos se vai dar certo. Da mesma forma que tem o Guarani e Ponte, falando de Campinas, é uma coisa que faz bem para a cidade, mas eu sou Guarani. Eles querem acabar assim com torcida, quer que vire um teatro, todo mundo sentado, quietinho, e o futebol não é isso, né? Time de empresa, então daqui a pouco pode até acabar, não existe mais. Entendeu? Aí eles jogam lá, é o estádio da Ponte. Mas não tem rivalidade nenhuma, eles não têm torcida, podemos dizer. Nos jogos do Red Bull você vê muita criança. Também, logicamente, muito familiares dos jogadores. Sempre tem uma menininha lá que é basicamente o mascote do time, que está sempre com a camisa do Red Bull pendurada na grade lá, gritando Red Bull. Então é bem legal isso daí, é diferente. Às vezes tem algum torcedor, um menino novo, vou torcer pro Red Bull. Aí tá em Campinas, vou torcer pro Red Bull, gosto do Red Bull, tá ganhando, tá numa Série A, tal. Começa a torcer, começa a gostar realmente do clube do Red Bull. E o empresário vem e muda de cidade. E o torcedor fica onde? O sentimento do torcedor. Então, pra mim, eu acho errado, mas é o mundo, né? Y esta es a capacidad de alinear, de juntar, de ligar objetivos y procesos.
O futebol está sempre em transformação. Eu acho que essa é uma questão que a gente não consegue entender. Na verdade, a gente está sempre olhando para o futebol de hoje com referências do passado. Do jeito de jogar, da forma de administrar. Os clubes têm muito essa questão política, e quando a gente fala política é em relação à maneira que eles são geridos, né, de ter pessoas não remuneradas, ter dirigentes amadores. Porque as pessoas só estão nos clubes, por quê? Por causa de voto, para se candidatar a vereador, para se candidatar a senador, para ter benefícios próprios. Não, então, espera um pouco, então alguma coisa está errada. O que nós verificamos dentro dos clubes é justamente quem se preocupa mais com a parte técnica, ou seja, dentro de campo e ter os profissionais, do que propriamente dito a sua gestão. Não é só virar empresa, é ter uma visão estratégica profissional. Só que como é que você tem essa visão se você tem um conselho que é político? Composto por conselheiros vitalícios que estão ali às vezes há 30, 40, 50 anos, e gente que não se atualizou, é gente que cresceu no futebol, ficou parada no tempo e está 50 anos depois ditando as normas baseadas no passado, sendo que não entende o presente. Tem presidentes que centralizam tudo em cima dele. Tem presidente que não tem uma visão sistêmica do tudo, né? E quando você centraliza muito essa tomada de decisão, quando você não deixa o trabalho sistêmico, com cada um trazendo o conhecimento, a pesquisa, a ciência para dentro dessa tomada de decisão, essa tomada de decisão fica mais perto de ser errada. Eu acho que o clube empresa não é bom nem ruim por definição. O que é bom ou ruim é o objetivo ou a filosofia com que nasce cada uma dessas empresas ou cada um desses clubes empresas. Tem clubes empresas que darão certo e tem clubes empresas que serão um desastre. Mas a grande questão, acho que para na ideia das pessoas é assim, será que esse clube daqui 10 anos ele vai existir? Essa é uma questão. Será que essa empresa daqui 10 anos vai existir? Realmente é uma pergunta difícil. Agora, que eu vá assistir um jogo, que eu vá torcer para um time empresa, desculpa, mas eu não vou não. E o futebol, ele é mutante, ele vai se incorporando, ele faz parte da sociedade que ele está inserido. Tem muita gente nova entrando no mercado, pessoas que são realmente formadas em gestão esportiva ou que fizeram um curso de administração. Alguns setores, e principalmente a parte do futebol, há uma tendência em haver uma mudança do processo de gestão. Talvez se tornando um setor muito mais profissional, com pessoas somente contratadas para tal, né? Se você tem o clube como negócio, eu sei o que eu vou fazer com o meu clube, automaticamente eu tenho que dar o espetáculo, dar show, para a pessoa ter vontade de ir, então eu vou organizar o match day, vou organizar o evento. Não digo que essa é a solução para o futebol brasileiro, mas isso nos dá uma segurança muito maior para planejamento, para execução de projeto, para controle, né, do que um clube estatutário. É negócio, não é mais paixão. Já foi paixão um dia, quando eu tinha um time de coração. Hoje é negócio, é uma empresa, eu tenho que dar resultado e eu trabalho para manter um dia a dia eficaz. A questão não é transformar o clube em empresa, é dar ao clube a possibilidade de se profissionalizar. Isso é muito difícil por aqui.